tinha dado já tinha passado aqui nesse vídeo, aqui, não sei quem já tinha prestado atenção na sua foto aqui, porque eu fiquei pensando, quando a gente fala da imortalidade do espírito, né, ou da sobrevivência da alma, ou para onde nós vamos, o que nós nos tornamos, e muitas vezes pensamos em espíritos assim, né? Qual a ideia de espírito que a gente tem? Aquele que está arrastando corrente, né? Filme de terror, né? Aquele com, né, o famoso lençolzinho no espírito, essas carinhas todas aí. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente vai para uma casa espírita e fica pensando, né? Não sei se vocês às vezes olham para uma pessoa que fala que é médium e fica pensando, será que essa pessoa vê espíritos, né? Ou às vezes dá uma olhadinha para a gente e fala, você está vendo alguma coisa? Tem uma coisa diferente aqui? Como se a gente todos nós tivéssemos a extrema capacidade de estar enxergando os espíritos. Mas essa pergunta aqui, eu queria saber, vocês já viram espíritos? Já? Hoje vocês podem voltar para casa e falar assim, hoje aconteceu uma coisa fenomenal no centro espírita. Hoje eu vi um monte de espírito lá. Porque se você olhar para o lado, tem um espírito do seu lado. Se a cadeira estiver vazia, ou você toca para ver se a pessoa está ali, porque pode ser que tenha uma pessoa do seu lado que não é. Mas é porque a gente fica com a impressão que espírito está só na parte, né, não material. Eu vi um espírito. Mas nós somos espíritos. Porque, segundo o próprio ensinamento que os espíritos deram para Kardec, que nós aqui somos almas, nada mais somos do que espíritos encarnados num corpo. Então, somos alma. Todos os espíritos primeiro. Então, quando a gente vê os corpos e as fisionomias e tudo, nada mais é do que um espírito por trás. Estamos essa pessoa, mas somos muito mais do que isso que estamos vendo. Esse vídeo aqui, quem estava aqui no começo, que viu a música, esse rapaz cantando, é impressionante como você presta atenção no momento da música, o espírito tomando conta daquilo. Já não é mais o corpo dele com uma certa dificuldade motora. Ele assume aquela música de uma forma que é impressionante. A gente lembrar isso, que nós temos essa capacidade, independentemente de algum tipo de falta que a gente tenha, alguma deficiência que a gente colocaria assim, mas não seria, porque nós somos capazes de tudo, mesmo quando nos falta alguma coisa que a gente acha que está incompleta, não é verdade? Em todos os sentidos. Porque às vezes a deficiência ela pode ser física, mas às vezes ela está tão escondida dentro desse corpo que a gente não vê quando a gente olha. Mas todos somos. Eu falava para minha filha quando era pequenininha, eu falava, todos somos doentinhos, todos temos. Algumas coisas são visíveis, algumas estão tão lá dentro que só quando a gente chega perto que a gente percebe essa dor, esse problema. Então, se for para casa hoje e falar, o que aconteceu na casa espírita? Eu vi espírito, o pessoal vai ficar meio assim, né? Não vai acreditar muito, mas fala que é verdade, que a gente vê espírito o tempo todo, como no filme, que o menininho fala quanto tempo ele vê o tempo todo, é verdade. Alguns têm realmente a mediunidade, a capacidade de ver o mundo espiritual com mais facilidade. Isso é uma capacidade física do médium. O Divaldo Franco fala em que ele nem senta porque ele não sabe se aquela pessoa que está ali está encarnada ou não, se é material ou não. Então existe sim essa capacidade de ver os espíritos desencarnados, mas ver espíritos já chega a uma conclusão disso. Ah, que delícia, muito obrigada. Muito obrigada. Então a nossa visão aqui, o que eu queria trazer hoje para que a gente olhasse esse ser, essa imortalidade do espírito de uma forma mais abrangente, né? Daquela questão que estamos fazendo aqui, o que somos, para onde vamos. E quando a gente chega aqui, os estudos vão trazendo para a gente recursos para que a gente olhe a vida de uma forma mais adulta, mais ampla, trazendo para a gente uma visão um pouco diferente do que a maioria, talvez, ou uma grande maioria, quando você conversa, acha que não é bem por aí. Então, para a doutrina espírita, né, quando Allan Kardec codificou, porque a questão dos espíritos, ela não é inerente aos espíritas. Né? Os espíritos sempre existiram, estão aí, acreditar na sobrevivência da morte também. O que Kardec trouxe, com a ajuda dos espíritos, foi trazer mais informações sobre esse mundo espiritual, trazer mais capacidade para que a gente possa, com um texto, mais capacidade para que a gente pense um pouco como é esse mundo lá, do outro lado, né, da vida, desse mundo imaterial que a gente não consegue enxergar. Então ele vai dizer o que é espírito? Espírito ele pode dizer que espíritos são esses seres inteligentes da criação, do universo fora do mundo material. Esse espírito, quando você vai ler a obra, o espírito com letra maiúscula é esse princípio inteligente que já adquiriu uma consciência. E a gente vai partir, então, para uma individualização no final, conforme a gente vai evoluindo. Então, a princípio, nós somos criados como assim, uma chama, né? Um princípio inteligente,
E aí, a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, isso vai se expandindo, a consciência vai se expandindo, a gente vai trazendo mais razão, mais consciência, e a gente fica, então, o espírito com E maiúscula, dizendo que já somos nós, com consciência. Só que essa chamazinha, assim, aqui embaixo eles vão dizer, porque quando eu fico estudando, eu fico pensando, né? Você chegar para uma pessoa que nunca ouviu falar de espírito, e falar isso aqui, a pessoa fala, nossa, mas explica um pouco mais. Não tem como explicar tanto mais. E os próprios espíritos, na codificação, no livro, diz para Kardec exatamente isso aqui eu coloquei aqui do lado esquerdo. Isso está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é fácil analisar o espírito com a voz sem linguagem. Para vós, ele nada é, por um ser palpável. Ficar sabendo, coisa nenhuma não é nada e o nada não existe. Então, tem que ter mais fé para acreditar que o nada criou alguma coisa do que ter fé para acreditar que alguma coisa criou alguém, né? Porque se você acha que o nada cria nada, como é que o nada cria alguma coisa? O nada não existe. Então, traz para mim que essa forma como foi trazido para a gente esses estudos sobre o mundo espiritual, muito urgente. Porque como é que você vai explicar? Nem eles têm palavras para explicar e nem a gente ainda está numa capacidade de entendimento para eles explicarem para a gente o que é. É uma chama, é um sopro, o que é um espírito? É uma luzinha, é uma luz grande, é uma chama, é um fogo, é um sopro, é uma respiração? Não dá, a gente não consegue, eles não conseguem dizer, a gente não tem parâmetros de comparação. Então, para mim, fica visível que nós estamos estudando juntos e que tem coisas que a gente ainda não tem resposta, porque a gente também ainda não está numa categoria, numa capacidade de assimilação daquilo que é realmente, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo mais. Então, com esse princípio inteligente, essa criação que Deus criou, né, todos iguais, ignorantes, esse espírito, esse ser inteligente do universo que vem, então, evoluindo com o tempo, ele só pode chegar a essa parte física com a ajuda de um corpo espiritual, que é o perispírito, né, que envolve o espírito. Por isso que a gente vê a matéria, nós temos um perispírito e o espírito. Para a gente ficar um pouco nessa linha dessa imaterialidade da gente, e ao mesmo tempo tão material. Quando a gente fala do espírito, a alma ser um espírito encarnado, eu escuto umas palestras da Anete Guimarães, e ela dá um exemplo interessante. Ela fala assim, a gente tem que lembrar, por que eu fiquei pensando, como é difícil a gente se ver como espírito imortal. Muitas vezes a gente escuta palestra assim, né? Porque a gente é espírito imortal, temos que agir como espírito imortal. Mas é fácil agir como espírito imortal? Não é fácil, porque a gente está num mundo totalmente material. Não dá para sair por aí como, né, um espírito só pensando na parte espiritual. E ela dá um exemplo muito bacana. Ela fala assim, se nós somos o corpo e o espírito, quem sente raiva é o corpo ou o espírito? Se a gente falar que só o espírito sente a raiva, por que quando a gente toma um remédio para a raiva, a gente acalma? Porque o corpo também sente, a gente tem as partes químicas, a gente tem o cérebro. Então nós temos também, para poder navegar nessa imortalidade encarnados, a gente tem que considerar que como encarnado a gente tem dificuldade, que só vai conseguir à medida que a gente evoluir e à medida que a nossa matéria, o nosso espírito for maior do que a matéria não seja tão, não comande tanto, né, que o espírito comande mais a matéria, para que a gente possa achar, para chegar num ponto, num Chico Xavier, que, né, já estava num outro nível de entendimento, qual é a evolução de um espírito desse? Quanto que a matéria e quanto que o espírito ele está comandando o corpo? Em algumas pessoas, o espírito vai estar muito mais, né, ali no comando. Outras pessoas, a matéria vai estar mais no comando. Por isso a dificuldade da gente entender e a dificuldade de lidar com o outro, porque o outro também está nesse nível, entre o espiritual e entre o físico. Tem coisas que o físico ainda não deixa, né? Tem limitações físicas também, que à medida que a gente vai reencarnando, também nos compele a fazer algumas coisas. Aí você assiste um vídeo de um rapaz, né, com uma debilidade motora, e, no entanto, cantando uma música que, né, às vezes a gente, com todas as coisas funcionando, não consegue fazer. Então, é essa visão do espírito que a gente traz aqui, para que a gente não tire essa ideia um pouco de fantasma, de assombração, e se olhe com essa capacidade, essa inteligência nata entre a gente, né? Quando Kardec começa a estudar os fenômenos espíritas, quando começa tudo isso através da curiosidade dele com relação às mesas girantes que aconteceram na França, ele então fica muito curioso, e quando ele conversa com os espíritos, eles simplesmente explicam que eles são a alma das pessoas que viveram na Terra, que estão do outro lado. Então, aquele espírita que tem medo de ver espírito, né, desencarnado, não precisaria ter esse medo.
Eu tento lutar com isso um pouco, porque a gente fala que é espírita, mas na hora de ver espírito, eu não fico no centro. Quem fica aqui depois que fecha tudo, fica escuro? Quem está aqui quer passar o final de semana aqui dentro? Alguns ficam de boa, né? Alguns, então. Tem gente aqui já falando que vai passar um acampamento aqui no escuro, sozinha, à noite. Sandrinha vai ficar... Sandra já falou que vem. Quem vai ficar aqui com a Sandra? Eu quero ver quem fica depois que der o primeiro barulho. Foi o primeiro estalido. Mas tirar um pouco isso, olhar para o outro como esse espírito e também entender que se a gente vê um espírito que desaparecer, também faz parte desse fenômeno todo, né? Não é um fenômeno, mas é explicável. Então, a questão é essa, né? Se a gente foi criado, a gente tem fim. Será que a gente desaparece um dia? A gente, não vale pensar naquela pessoa que a gente queria que desaparecesse um dia, né? Tem pessoas que a gente queria que eles desaparecessem, mas ninguém vai desaparecer, né? A lição não é fazer os outros desaparecerem, a gente amar essa pessoa para que ela não desapareça. Eu sei que é um processo, mas a gente tem que treinar, senão a gente não consegue. Mas será que a gente acaba um dia? Será que a gente simplesmente desaparece? Será que a pessoa morre e aí tudo que ela viveu, de repente, não é nada mais? Aquela inteligência, aquele carinho, aquele amor, tudo foi enterrado com a pessoa? 100 anos é suficiente para a gente viver tudo que a gente quer viver? Será que dá para aprender tudo que a gente tem que aprender em 100 anos? Talvez para quem é muito jovem, 100 anos fala, não, 100 anos é tempo pra caramba. Mas tem gente que já passou da metade. A gente vai pensando que assim, né, nunca acaba. Vai pensando o seguinte, eu preciso ter mais tempo para fazer isso. Então, quando a gente se vê nessa continuidade depois do corpo, dá para fazer muito mais coisa. Dá para começar aqui, para na próxima vida já vir melhorzinho. Tem essa vantagem também. Se a gente trabalhar alguma coisa aqui, na próxima encarnação, já vem, né, incorporado, já vem melhor. E aí a pergunta está no Livro dos Espíritos, onde o Kardec vai fazer essa pergunta, se tem esse fim. E eles vão de novo dizer, eu acho fantástico, porque não são os donos da verdade. E às vezes a gente tem tanta convicção do que a gente vai falar para o outro, e eles mesmos, lá na doutrina, explicaram que nem eles sabem e não tem como explicar. Olha que fantástica a resposta humilde deles. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitadas a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as reprimais. Né? Quer dizer, primeiro, a nossa concepção está difícil. Eles não podem explicar, porque a gente mesmo se eles souberem explicar, a gente não vai entender. Então, eles já mudam também, no nosso nível, aquilo. E explica por quê, né, que a gente não compreende. O filho não compreende tudo o que seu pai... tudo o que é seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Então, como é que funciona tudo isso? A resposta final, à medida que a gente for amadurecendo, entendendo, talvez as nossas respostas também vão ser mais complexas. Mas no momento, é o que a gente precisa entender, que esse espírito não tem fim. E tem a visão materialista que o espírito, não, na verdade, nem tem o espírito. A alma, a gente morreu, acabou, ponto final. Tem uma outra parte que entende que sim, nós temos a vida após o corpo, mas que quando a gente morre, essa alma, esse espírito, ele volta para um consciente coletivo lá, ele volta para uma parte espiritualista total e geral, volta para o universo e se incorpora a essa parte, né, universal. Os espiritualistas já entendem que existe o corpo, existe a alma, mas essa alma ela não volta para uma coisa que é única, ela tem uma individualização. Nós continuaremos com a nossa individualidade no momento que a gente desencarnar. E isso, não sei se assusta ou se anima a gente, mas a gente não vai chegar do outro lado diferente daquilo que a gente é. Eu estava vendo, nessa busca toda desse estudo, eu vi uma palestra do Pondé, onde ele fala que é um absurdo essa colocação de que existe vida, né, depois da morte. Ele não acredita, é uma crença dele. Ele fala que não é possível que exista alguma coisa. Ok, tudo bem. E aí ele faz uma crítica ao filme do Nosso Lar, onde ele fala que é um absurdo aquela cena onde passam os judeus com as roupas dos judeus, caminhando pelo Nosso Lar. Não sei quem viu o filme, mas tem uma cena que passam os judeus, né, com as roupas bem ortodoxo, entrando no Nosso Lar, na época da guerra, como eles desencarnaram do campo de concentração. E a crítica dele é que isso é super fantasioso, que é um absurdo eles colocarem a roupa deles chegar. Eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando,
aquela colocação dentro de um contexto faz sentido, não de que exatamente todo mundo vai morrer e vai chegar lá com a roupa de judeu, porque ele era judeu e vai chegar lá como judeu e vai andar daquele jeito. Mas se a gente pensar um pouquinho mais abertamente de que a gente é o que a gente é, aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, se aquela cena, se aquele grupo, não foram todos os judeus, se aquele grupo foi colocado ali caminhando, na minha concepção, faz sentido de que aquelas pessoas provavelmente ficaram presas àquela imagem quando eles desencarnaram. Talvez muitas pessoas que desencarnaram, mesmo em condições muito difíceis, não continuaram naquilo, foram para outro caminho, porque não era a essência deles. Eles passaram por aquilo e conseguiram fazer um processo de deixar aquele sofrimento de lado e fazer uma outra caminhada. É um outro processo. Então, quando a gente pensa nesses assuntos, se existe ou se não existe, tentar trazer dentro da gente aquilo que faz sentido para a gente. Porque a verdade absoluta, total, no final, quem de nós já temos para dizer que é assim? Nem os espíritos conseguem dizer que é verdade absoluta e final. Mas pensar nisso, como é que a gente vai chegar do outro lado? Qual é a roupa que a gente vai chegar do outro lado? Porque teve gente que passou pelo campo de concentração que saiu. Viktor Frankl é um sobrevivente de um campo de concentração que fez da vida dele um testemunho de mostrar de quando a gente tem um propósito, a vida continua. Ele não ficou perturbado depois de ter passado por aquilo, ele passou perdido família. Então é o que a gente faz com aquilo que a gente passa. É esse o convite todo da gente pensar para onde a gente vai e o que a gente faz com a gente. Então, o que a gente está fazendo na nossa caminhada, com que roupa, entre aspas, que eu vou chegar do outro lado, com que coração, com que mágoa, né? Com que características. Eu não vou chegar lá, não vai ter uma mágica que eu vou chegar lá de um jeito, mas que a gente pense como que eu vou chegar lá, faz parte da caminhada que eu vou ter aqui e faz parte da caminhada que eu venho tendo até aqui. É isso, né? E lá embaixo, então, na pergunta 81, vai dizer então que Deus os cria, né, os espíritos, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, não dá para a gente chegar aqui e falar, foi criado assim, vai terminar desse jeito. Ainda é um mistério, não só por eles, né, no grau dos espíritos que estão nos dando a comunicação, como a nossa capacidade de entendimento. Também tem esses dois fatores que eu gostaria que a gente pensasse, no sentido de faz sentido ou não faz sentido o que é colocado aqui para vocês hoje. Ok. Então, na parte espiritual, né, como eu disse, que o materialista ele acredita que acabou, não tem mais nada. Existe uma característica de que pensa que a gente volta para uma consciência, né, geral, universal. E existem espiritualistas que acreditam que a vida continua. No caso da doutrina espírita, ele vai tratar dos fenômenos espíritas, vai tratar do nosso relacionamento com o mundo espiritual. Então, todos esses estudos são mais aprofundados nesse sentido. Não que nunca existiram, mas veio trazer para a gente material para que a gente estude mais. Mas os fenômenos sempre existiram, né? Previsão, sonho, espíritos, né? Visões, sempre teve isso na história. E aí, essa idade da imortalidade, ela não é nova, né? Não foi Kardec, não foram os espíritos que trouxeram que a gente tem um espírito imortal. Ela vem já da história, desde a época da pré-história, já enterravam corpos com armas, com vasilhas, já entendendo que aquele corpo precisaria dessa arma, precisaria da comida. Os egípcios enterravam também com comida. Os egípcios tinham um ritual de enterrar o morto com a boca aberta, para ficar fácil para ele poder comer quando ele tivesse fome. Interessante. Pensa que naquela época eu já estava preocupado, já tinha uma preocupação como que aquela pessoa que estava ali enterrada ia comer. A porta ficava aberta se ele precisasse sair. Né? Acho que eles estavam... Hoje a gente enterra, coloca lá embaixo da terra, a gente não tem nem chance nem de comer, nem de nada, nem porta. Mas olha que interessante como isso já vem vindo. Para quê? Para que a gente veja que essa ideia, essa busca da imortalidade, ela não é... Isso é coisa de espírita. Eu não acredito nessas coisas porque isso é só espírita. Não é só espírita. E eu vou trazer aqui para vocês filósofos e muita gente que vem estudando isso, com muita propriedade, com muita informação que a gente... a lista que eu vou trazer aqui é bem grande, a gente vai ter muito material para estudar sobre isso. Mas eu queria começar, né, falando dessa parte lá de trás, dessas épocas, de tudo, vem da história essa questão da imortalidade para chegar aqui em Sócrates e Platão. Olha só, os Vedas já falavam na morada dos deuses, né, para onde a alma se dirigia, já tinha essa preocupação lá atrás. Os egípcios, como eu disse, né, eles sabiam também, eles diziam que existia uma vida após a morte, onde os antepassados iam se encontrar.
Os persas também, eles seguiam uma religião do zoroastrismo, que acreditava nessa crença de país, de ressurreição e tudo, né, do juízo final. E aí a gente vem para a parte de Sócrates e Platão. Claro que existe aí uma diferença de tempo, né, não é assim um seguidinho do outro. Sócrates e Platão também estão aí 500 anos antes da Era de Cristo, para ver o que eles já pensavam na época. Então esse trecho aqui está na obra de Kardec, no livro Céu e Inferno. Olha o que legal que ele vai falar sobre Sócrates e Platão. E eles compreendiam essa parte da alma, né? Compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma, insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põem sob as vistas. Então, lá atrás, eles já falavam dessa questão da imortalidade da alma, de onde a gente vinha, o que a gente pode fazer nessa nossa caminhada, enquanto vivos aqui, e o Espiritismo vem trazer mais ideias para mostrar justamente os fenômenos, né, o desprendimento do corpo na hora do sono, que é a emancipação da alma, os sonhos, a vidência, a intuição, tudo aquilo que a gente chama de fenômeno, que são mais nada do que capacidades do espírito. Já não tem mais tanto mistério, mas a gente vai estudando a capacidade que o espírito tem de fazer tudo isso. E aí, essa é a frase de Platão, do livro Fédon. Porém, devemos, senhores, considerar também o seguinte: se a alma for imortal, exigirá cuidados de nossa parte, não apenas nesta porção do tempo que denominamos vida, senão ao longo de todo o tempo, parecendo que se expõe a um grande perigo que não atender esse aspecto da questão. Pois se a morte fosse o fim de tudo, que imensa vantagem não seria para os desonestos, com a morte livrarem-se do corpo e da ruindade muito própria juntamente com a alma. Cômodo, né? Então, se não existe nada do lado de lá, eu não tenho que me preocupar com uma continuidade, eu posso viver do jeito que eu quero, então toda a maldade, toda a ruindade, tudo aquilo que é mal, acaba com a minha morte, então tá tudo bem? Então a gente pode sair por aí fazendo o que a gente quer? Seria até uma injustiça, né? Então todo mundo faz o que faz, não tem nenhuma consequência. Muita gente comete crimes que não é julgado pela justiça humana, aparentemente estão livres da cadeia, ou se acham livres dessa punição, continuam fazendo o que eles fazem aqui, porque a vida é uma só, e vamos aproveitar essa vida, e eu não me importo, porque ninguém provou que existe vida, ninguém voltou para contar. Será? Será que não existe nada que ninguém nunca contou? Ninguém tem uma experiência de nada para dizer que não pode ser só isso? Uma pessoa não pode passar por uma dificuldade e ser, assim, tão injustamente que ela passou por aquilo a vida inteira e não tem outra chance de nada. É um pouco limitante a gente pensar. Não seria um universo muito justo, um Deus muito justo, se ele não desse oportunidade para todos os seus filhos, para que a gente reencarne, para que a gente possa refazer o que a gente, né, o que a gente não fez, que a gente possa recomeçar, a vontade que eu tenho de fazer determinadas coisas que talvez não dê tempo nessa vida. Quem não queria ter chegado aqui falando inglês 100%, assim, sem ter que passar pelo perrengue de ter que passar as vergonhas que a gente passa com inglês, não é? Eu vim com uma base de inglês, mas você chega aqui, você pega a primeira ligação telefônica, você fala, meu Deus, eu achei que eu falava inglês. Então, a próxima reencarnação, isso já pode estar com a gente, já fica mais fácil. Né? Habilidades que a gente vai aprendendo com o tempo, que fica mais fácil. Então, lá atrás, eles já tinham esse cuidado, já tinham essa preocupação com isso tudo. Né? Então, aqui que esses nomes que eu queria deixar para vocês, porque são pessoas que passaram pela Terra e que fizeram estudos fantásticos com relação à imortalidade da alma, a essa continuação do espírito. Né? Então aqui, eu espero que depois vocês verem bem, mas eu vou falar, né, dos nomes. Muitos dos nomes vocês já devem ter ouvido falar, porque se fala na doutrina espírita. William Crookes, ele foi um químico e físico. Estudou o que acontece com os médiums, a materialização de espíritos e levitação. Ele estudou um caso da médium Florence Cook, onde ela tem um processo de materialização de um espírito chamado Kate King. Esse é um caso bem falado, divulgado no espiritismo. Ele faz uma pesquisa onde a médium está numa sala e na outra sala se materializa o espírito de Kate King. Procurem, leiam, porque é interessante, tem detalhes muito sérios com relação a esse estudo da materialização do espírito. Tá? Oliver Lodge foi matemático e físico. Porque eu já ouvi uma vez, vocês são pessoas que são religiosas, vocês são religião para as pessoas menos instruídas.
E você vai vendo que não, né? Pelo contrário, tem muita gente muito estudiosa que vai atrás de informações e que traz informações que só complementam. Porque o Kardec disse, os espíritos dizem para Kardec, o dia que a ciência, né, se tiver alguma dúvida entre a ciência e o que eu estou falando, fiquem com a ciência. Só que a ciência até agora também não comprovou que não existe o que a gente vem estudando. A prova que existe, a ciência também ainda não provou que não existe. Então, se não provou, eu posso me dar o luxo de acreditar no que eu quero, porque é o que faz sentido para mim, que é o que eu venho estudando. Então, no caso do Oliver Lodge, ele foi um matemático e físico, o primeiro detector de ondas utilizado em nosso mundo. Ele que criou o telégrafo sem fio. Então, você vê, o imaterial, né, começa a fazer sentido, coisas que ninguém entendia, ele desenvolveu essa técnica do telégrafo. Alfred Wallace foi biólogo, investigou os fenômenos das mesas gigantes e se revelou incansável na pesquisa da vida além túmulo. Camille Flammarion, também é um nome bem divulgado na doutrina espírita, foi um astrônomo, foi um importante pesquisador também na área espírita. Também tem muita obra de Camille Flammarion. Elizabeth Kübler-Ross foi uma psiquiatra que trabalhou com pacientes terminais. Ela tem muito estudo da parte de experiência quase morte, onde tem muito estudo que a gente já ouviu falar sobre a pessoa que passa por uma experiência de quase morte, onde ela sai do corpo e tem relatos de ver elas mesmas sendo operadas ou algum objeto que foi escondido. Tem um filme, O Céu é Real, Heaven's for Real, que é um menininho que ele também tem uma experiência de quase morte e ele volta depois contando que viu a irmã, viu o avô. O dele é impressionante, porque ele vê o avô e fala para a mãe, quando eu estava no céu, eu vi o vovô. E ela mostra fotos do pai dela. Ele fala, não, esse não. Ela fala, bom, não era o pai, é o avô. Aí um dia, ela estava vendo as fotos e tinha o pai dela jovem, que ele nunca conheceu. E ele falou, esse é o vovô. Ele não tinha como saber que aquele jovem era o avô dela, porque ele conheceu o avô já, né, idoso. Então, muitos históricos de experiência quase morte que também demonstram que o cérebro não pode ser só o cérebro, né? A nossa capacidade cerebral, ela está sendo comandada pelo espírito, sempre. O nosso pensamento, ele é o espírito que pensa, é o espírito que comanda tudo aquilo. Com 7 anos de idade, a filha da minha namorada, que eu estava morando, eu recebi um cartão da Palestina, aí eu mostrei para ela e disse, eu já tive aqui. Também tem muitas histórias assim, a gente às vezes sempre conversa com alguém que conta uma história, né? No caso dele, ela reconheceu um lugar que nunca teve estar por uma foto. Então traz tudo isso. O César Lombroso, também um médico criminalista. Aqui nos Estados Unidos tem essa parte, né? A polícia, ela usa alguns médiums que têm a capacidade para localizar, ajudar a resolver alguns crimes. O Lombroso, ele participou, ele foi o pai dessa medicina forense que identificava pela fisionomia, né, algumas características dos criminosos. E ele fez também experiências sobre mediunidade de Eusápia Paladino. Então tem muito material aí para a gente olhar, para a gente ver o quanto que a imortalidade ela nos acompanha, a nossa curiosidade e muita coisa, muito material de gente estudando e trazendo informações importantes. Esse Carl Friedrich Zollner, um astrofísico alemão, ele fala sobre a teoria da quarta dimensão espiritual. Ele vai trabalhar também nessa parte astrofísica dele, da química, com essa quarta dimensão. Tem muita gente aí que traz esses estudos sobre a imortalidade, sobre a existência da vida após a morte. Muita coisa ainda para ser estudada, a ciência ainda não atesta, mas tem muita coisa que também não dá para explicar, né? Eles também preferem não explicar algumas coisas, porque se eles forem explicar, vai ter que dizer o que é, né? Ainda não dá comprovadamente para dizer o que é, mas eles mesmos chegam num ponto que isso entra a fé. Muitas vezes você tem um quadro de doença e vai ao médico e você é curado daquilo e ele fala, olha, não sei o que você fez, continue fazendo porque já não está mais aqui. Ou quantos casos a gente tem de pessoas que contam, eu tinha esse problema, fui fazer uma radiografia, não viu mais nada. E sempre esse conjunto, né, da gente cuidar da matéria e ir ao médico e também procurar a parte espiritual. Lembrando sempre, nós somos espírito e matéria, não dá para viver num mundo material só como espírito, como também não dá para viver aqui também só como matéria, sem olhar essa outra parte que compõe a gente. E o espiritismo também trazer essas histórias de experiências quase morte, de reencarnações,
médiums que são muito sérios, Chico Xavier, que psicografou tanta obra, né? André Luiz no Brasil vem fazer parte de um monte de informação que a medicina hoje já reconhece. A gente tem Divaldo Franco, que é um outro médium também, que a gente escuta, pessoas de idoneidade que trazem relatos. A gente tem muitas pessoas hoje na internet que são pessoas que estão fazendo trabalho sério, que contam comunicações extracorpóreas, experiências fora do corpo, muita coisa interessante que a gente pode ter. Posso dizer, existe vida além da morte, existe alguma coisa além, não pode ser só isso. Então, se a gente for nessa parte sobre a existência e a imortalidade da alma, ou eu acho que é só o que eu sou, só o que eu vejo, só isso aqui, ou se eu acredito que existe alguma coisa além, né? Se existe algo além do nosso materialismo, porque é tão difícil a gente largar a mão mesmo desse materialismo. E aqui, um pouco da gente pensar assim, né? Mas tá bom, é muito lúdico, é muito maravilhoso esse mundo espiritual, não sei se é bem assim. Eu prefiro acreditar no que eu vejo. A vida é aqui, nasci, morri, essa é a vida que eu tenho, não tem nada disso. Então, esse texto que eu vou trazer é para a gente pensar um pouco qual é o balanço dessas duas visões. O que vai trazer para a gente de verdade eu pensar se existe ou se não existe? Será que eu já parei para pensar se existe ou não existe? Eu não penso nisso porque não estou preocupado, nem preocupado se a gente vai morrer ou se a gente vai para algum lugar, que isso é tão... A gente não pensa que isso vai acontecer, mas a gente vai, né? Uma hora a gente vai ter que sair desse corpo e seguir um caminho, ou a gente perde alguém querido. Então não é só a nossa mortalidade, mas é entender quando eu perco alguém, para onde vai essa pessoa? Para onde foi aquele amor, aquela inteligência, tudo aquilo que eu conheci, desapareceu ou ela vai continuar em algum lugar? Mas o que me traz pensar nisso? O que vai me trazer de vantagem pensar diferente? Então olha só. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Mas o que é isso? Lógico que reaviva a fé no futuro. Se a vida não é só isso aqui, então o que eu estou vivendo aqui, que eu já estou cansado e eu não quero viver, ou eu acho que a vida foi injusta comigo, existe um processo de crescimento, de evolução, onde eu vou aprender, vou fazer melhor e vou ter uma outra chance, me dá uma esperança no futuro, de sempre ser melhor. Porque senão a gente é uma fatalidade, a gente nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Não pode ser assim. E a gente vê pessoas que nascem e não morrem do mesmo jeito. Nascem com deficiências físicas, nascem com dificuldades financeiras e se tornam grandes homens, grandes mulheres, grandes espíritos. Então não pode ser realmente. Isso dá esperança de que a capacidade está lá. A Lina falou uma coisa tão bonitinha hoje, ela fala, Deus acredita que a gente pode dar certo, que a gente vai dar certo. Essa confiança de que está na gente tudo isso. Então o que faz mais? Levanta os ânimos, é óbvio que levanta os ânimos. Saber que tem alguém que cuida de mim, saber que eu tenho ajuda, saber que eu tenho familiares queridos que se foram antes de mim, que estão olhando por mim, é claro que me dá um ânimo, me dá uma alegria de saber que existe isso, né? E a vicissitude da vida, o que é a vicissitude? Nascer, crescer, passar pela adolescência, envelhecer, adoecer, vicissitude, é tudo isso, é o que a gente passa no dia a dia. Se não tiver um propósito para tudo isso, a gente está fazendo o que aqui? Por que a gente está passando o que a gente está passando? Só porque alguém lá em cima não gosta de mim e está fazendo tudo eu sofrer porque eu tenho que passar por isso tudo? É masoquismo de alguém lá de cima? Não pode ser. A gente tem que estar inserido nisso de alguma forma. Uma participação nossa no problema, mas muito mais na solução do problema. É isso que é o convite. Então, olha o que eles falam pra gente. Ousaria chamar a isso um mal? Pensar que essa doutrina toda traz tudo isso? Será que isso é um mal? E se a gente pensar diferente? Uma doutrina não, né? Mas uma crença, né, do materialismo, que nega o futuro. Ou seja, acabou, é só isso. Outra, que lhe proclama a prova, prova a existência da alma. Né? Quantos relatos que a gente tem dessa continuidade? Uma que nada explica, é isso mesmo, engole o choro, porque é assim, você nasceu assim, acabou, você teve o azar de nascer nessa família, o azar de trabalhar nesse lugar, o azar de nascer nesse país, o azar de casar com alguém, o azar de não casar. A gente não tem uma hora que não cansa essa explicação de que eu que sou o azarado da história, né? Ou você pensar na outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a ascensão do egoísmo, a outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. O que traz melhor para a gente pensar? Onde que a gente quer colocar a nossa... Porque nós somos livres para escolher, ou uma coisa ou outra. O que está certo e o que está errado é o que vai fazer você sentir na sua vida como resultado daquilo que você aplica.
Não tem outra receita. Você vai colher, porque no fundo, a única pessoa que vai sentir o resultado disso é você mesmo, não é para o outro. Eu não mudo porque eu quero agradar o outro, não deveria ser pelo menos. A gente tem que mudar porque a gente está incomodado com aquilo que a gente é. Ou a gente está cansado de ficar na mesma rodinha lá, né, do ratinho, que não sai. E eu tenho que fazer algum movimento. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. É isso aí. Ou uma segunda, que consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Onde que a gente quer focar realmente? Tem dias que a gente fica nessa, né, de que é isso mesmo, nada vai mudar, não tem futuro, e aí você vai, aí não levanta nem da cama, porque você vai nesse caminho, junta com outro de pensamento igual, e você não sai de lá. Agora, quando você está buscando essa parte mais espiritualizada, vem ideias, vem pensamentos, você começa a achar motivos e razões e força para seguir e mudar o rumo que você está fazendo, né? E aí tem um vídeo, depois vocês procuram na internet, tem um vídeo que é encenado pelo Carlos Vereza, muito bem, inclusive. É uma cena de um diálogo que o Dr. Bezerra de Menezes, encarnado, né, como médico, numa reunião mediúnica, ele está lá, e aí uma pessoa da plateia levanta e fala, olha, o senhor me desculpa, eu sou ateu. E tudo isso do espiritismo é bobagem, tudo é charlatanismo, já ficou provado que esses médiuns não são sérios, e aí fala determinadas de coisas com relação ao materialismo, o ateísmo e contra, né, que essa doutrina espírita é tudo imaginação e não é nada sério. E aí ele propõe um debate com o Dr. Bezerra. E aí o Dr. Bezerra, então, para, se vê que eles pedem, né, um momento de intuição, de calma para responder aquilo, muito bem interpretado pelo Carlos Vereza. E aí ele vai dizer uma série de coisas, vale a pena vocês olharem. Ele pergunta se o materialismo conseguiu consolar alguém. E ele vai dando vários exemplos, para que ele mostre para o Bezerra que o materialismo consegue fazer tudo isso. E a última frase que ele fala, que eu vou falar para vocês aqui, para resumir, porque senão vai ficar muito longo. Se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto, que é o debate. Ou seja, será que todo esse materialismo tira a nossa dor, a nossa depressão, a nossa desesperança? É isso. É esse o convite da imortalidade, quando você coloca com relação à existência da imortalidade, né? Ou aqui ou aquilo que continua. Então, quando a gente realmente tem essa visão, né, do espírito, quando a gente começa a tomar esse caminho do eu estou cansado, não vou mais fazer isso, o que esse aproximado um espiritismo pode trazer? A gente fica menos doente, a gente fica menos estressado, vai trabalhando. Não é que não vai ter mais nada disso, é claro que vai ter. É claro que vai ter, a gente vai passar porque a gente está num planeta assim. Mas o que você vai fazer com aquilo que está chegando vai te trazendo uma outra postura com relação à vida. E a hora que você muda a sua atitude, consequentemente, alguma coisa vai mudar. Não muda porque a gente continua fazendo a mesma coisa. No fundo, a gente continua nos mesmos problemas porque a gente continua fazendo a mesma coisa. No momento que a gente mudar, muda. Por que eu saio do emprego, vou no outro e encontro as mesmas pessoas, o mesmo tipo de chefe? São só eles os problemas? Todo mundo? Ou sou eu que estou tendo alguma coisa ainda que eu não consigo ainda me livrar das mesmas pessoas, do mesmo chefe, da mesma intriga, da mesma fofoca? Não. Será que se eu fizer um movimento diferente, coisas que a gente não passa mais é porque a gente já fez uma mudança lá atrás. A gente não percebe, mas a gente não passa porque a gente não fez. O porquê que algumas pessoas estão encarnadas em determinados lugares do planeta com mais ou com menos conflito? É óbvio que a gente está dentro de um contexto que a gente atrai por uma questão de aprendizado. A gente não vai estar em lugar errado, onde a gente não deveria estar. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo isso, essa moral, a gente vai tomando consciência que o espírito vai tomar mais controle do que a matéria. Aí não é mais a matéria, é você que fala de manhã, eu não estou querendo trabalhar, meu corpo está todo doendo, mas eu vou levantar e eu vou. É óbvio que as contas no fim do mês também colaboram, né? Afinal de contas, nós somos alma, espírito e corpo. Mas, de verdade, se você não fizer um movimento de você levantar, nem a conta do fim do mês vai fazer você levantar. Não vai, porque você pode simplesmente não pagar a conta. Mas vai ter consequência. É óbvio, sempre vai ter consequência. Mas a sua vontade de levantar e fazer alguma coisa, por que a gente está aqui hoje? Porque a gente fez o movimento de levantar e fazer. Não foi porque, salvo alguns que foram empurrados pelo marido ou pela esposa, a gente entende que todos aqui estão por livre e espontânea vontade, né? Não precisa responder, não. E aí fica aquela questão, mas tá bom, né? Será que então eu vou acreditar? Será a pergunta deles mesmos, será que fé
é acreditar sem raciocínio, então eu vou acreditar só porque eu acredito? E olha só o que eles respondem aqui pra gente. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Quando você pergunta, mas o que faz a gente acreditar na imortalidade? Será que eu vou acreditar só porque está escrito lá, porque alguém falou, porque o Divaldo, porque eu assisti a palestra? Ou porque eu vou desenvolvendo um sentimento e um raciocínio que faz sentido aquilo? E essa imagem aqui, alguém sabe quem é? Que apóstolo que é esse? Alguém arrisca? Aquele que queria ver para crer? São Tomé, né? Tomé. E eu nunca tinha pensado em Tomé por essa visão. Quando a gente fala, eu só acredito vendo. Você é descrente, quase como falando para você que é absurdo, né? Você está igual a Tomé agora, tem que ver para crer. Mas aí eu vi uma palestra que o rapaz falou assim, vocês já pararam para pensar que Tomé teve a mente de Kardec lá atrás? Não adiantou falar para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele queria ver para crer, ou seja, o questionamento. Eu não vou acreditar porque vocês estão me falando, eu quero ver, eu quero crer. Não tem nada de errado a gente querer ver para crer, não tem nada de errado a gente querer ver o fenômeno, a gente querer ver o maravilhoso, a gente querer ver o milagre, não tem nada de errado nisso. A gente precisa, muitas vezes, dessa visão para a gente poder crer. Então, essa busca do entendimento da crença é importante. Não vou crer porque só me falaram. Mas eu vou começar a crer à medida que o meu sentimento e a minha raciocínio começa a fazer sentido. Né? Quando a gente escuta algumas histórias, você fala, não, isso não pode ser. E você vai entender um barulho no teto, que você acha que é um espírito lá no teto, você vai ver que era um raccoon, era um esquilo, sei lá. Essas perguntas são importantes para que a gente desmitifique aquilo que não é. E dentro dessa linha de fenômeno, ou não, eu vi um rapaz falando muito bonitinho. Ele fala, a gente está numa época que a gente talvez não tenha mais necessidade de materializar os espíritos, mas de espiritualizar os seres humanos. Não materializar o espírito, mas espiritualizar o ser humano. Então a gente vem muitas vezes aqui querendo o sobrenatural, querer ver alguma coisa que realmente é o que vai fazer a gente acreditar. Porque se a gente está, você pega e você vê o material. Agora, acreditar no que você não está vendo requer fé, requer sensibilidade muitas vezes. Porque é a sensibilidade que vai te dar a certeza daquilo, aquela sua oração, que só você fez e você foi respondida, que você não falou para ninguém e você recebe em resposta. Ligação telefônica de alguém que te pergunta, você está bem? Um dia que você estava super mal. Isso é o quê? É sensibilidade. Você sabe que aquilo foi. Mas você não tem ajuda. A sua fé vai crescendo dessa forma, né? Uma sala de passe, uma vez lá na KSE, levando passe, aí daqui a pouco todos nós ouvimos. Aí para. Quando a gente termina, a gente olha, não tem uma pessoa com pulseira, não tem uma pessoa com nada no braço para fazer o barulho. Né? Então o espírito se mostrou dando passe daquele jeito, fazendo barulho de um chutado do braço, alguma coisa assim. A gente vai aprendendo que tem sim, né, manifestações, e tem às vezes que não são. Por isso a importância da gente estudar, para ver se é possível, porque aí quando você escuta um relato desse, não tinha nada, escutou o espírito. A nossa consciência vai assim, não, mas peraí, será que é? Será que não é? Aí como é que a gente começa a desenvolver raciocínio? Existe a possibilidade? Sim, porque a gente sabe que quando você vai estudando que o espírito consegue produzir sons, cheiro, visão, é possível? É. Se foi naquele momento, aí é uma outra história, né? Porque aí cada um pode, ele estava lá, ele viu, todos viram, mas o que cada um de nós vai ter a nossa individual, a nossa experiência individual. A gente não consegue ainda, pela experiência do outro, trazer para o nosso coração. É a nossa sensibilidade, nosso raciocínio. Por isso que a gente tem capacidade de se ver como espírito imortal ainda, porque a gente ainda não conseguiu ainda perceber tudo isso. Né? No Humberto de Campos, através do Chico Xavier, tem uma psicografia de um livro chamado Boa Nova. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar do Boa Nova. Tem um capítulo que ele fala sobre Tomé, né, dessa busca de Tomé, com relação a acreditar se Jesus tinha realmente ressuscitado. Por isso que ele quer chegar lá e tocar na ferida de Jesus. Ele só vai acreditar na hora que ele vê Jesus, e Jesus, é claro, que faz essa materialização para que ele possa ter a certeza. Mas essa passagem, o Humberto de Campos ele vai citar um trecho do Evangelho de Marcos, que vai dizer o seguinte, que os fariseus buscavam um sinal dos céus para acreditar em Jesus. E esse procurar o sinal do céu, será que a gente não fica, às vezes, ou eu talvez,
procura um sinal dos céus, assim, né? Quantas respostas que eu falo, puxa, podia aparecer. Sabe aquele avião que passa, assim, com aquela faixa escrita, alguma coisa, faça ou não faça, vá ou não vá, que sai assim, né? Se é para eu fazer isso, dá um raio no céu, se for para fazer isso, se não for para eu sair, chove. Umas coisas assim meio sem noção, né? Se não for para eu ir, que o dia amanheça chovendo. Umas coisas bem infantil, mas a gente quer, às vezes, um sinal, alguma coisa. E nessa passagem, ele vai comentar sobre isso, que os fariseus estão pedindo para Jesus um sinal dos céus, que ele é o filho, né? O escolhido, o Messias. E aí a resposta de Jesus é maravilhosa, né? Ele fala que uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Eu vou ler de novo. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Ou seja, a gente quer umas coisas maravilhosas e fantásticas quando ele só pede que a gente ame. Ame. O sinal dos céus é o amor. O amor. É uma coisa assim fantástica. E a gente fica esperando uma coisa miraculosa, né? E, no entanto, às vezes aquela atitude de alguém que enxugou sua lágrima, ou você enxugar a lágrima de alguém, é um sinal dos céus. É o sinal do quê? Que o céu está ali para te ajudar, que você não está sozinho, que alguém sentiu a sua dor, que você não está desamparado. Isso é o sinal dos céus. Não as coisas fantásticas e maravilhosas que a gente quer ver. Né? E ele vai falar uma coisa interessante também. O evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. Ou seja, quando a gente está buscando. Só vai apresentar para a gente quando a gente fizer o processo de busca, de melhora da gente mesmo, ou pelo cansaço, ou porque a gente quer se melhorar mesmo, porque eu acredito na melhora da vida. A melhora da vida não é só porque vai ter a vida do outro lado. Gente, a melhora da vida é para aqui mesmo, é para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. A gente também se programa fisicamente aqui para ter uma velhice melhor, para ter uma aposentadoria, para, né? Todo mundo tem nato de querer melhorar. Ninguém quer ficar na mesma situação. Só quando tá boa, a gente não quer que mexa. Agora tá bom. Mas por quanto tempo fica isso bom? E o que é bom? E por quanto tempo? E é bom só pra gente ou tá sendo bom pra todo mundo? Eu sou o único que tô feliz lá em casa. E os outros? Você não vai ter bom que tá todo mundo feliz? Na Disney todo mundo é feliz. Na Disney a família inteira. Salvo no final do dia que tá cheio de criança chorando e pai, você vê mulher e marido brigando, que ninguém se aguenta mais. Depois de 10 horas da Disney, né? Ninguém aguenta, já tá todo mundo... Então... Aqui, né, o trecho que eu li. Por que pede essa geração o sinal do céu? Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecê-lo em um simples sinal? Então eu quero um sinal de Deus, mas eu nem faço o processo de me sensibilizar para sentir nem a flor que está brotando numa árvore. Eu tenho uma árvore, eu sempre paro de manhã quando eu vou fazer a academia, do lado de uma árvore, e ela era pequenininha. Ela vai fazer quase 4 anos, ela já está maiorzinha. E um dia... Acho que alguém arrancou um galho dela. Ela estava toda assim, um pedaço enorme dela saiu fora. E eu fiquei tão triste, que eu falei, meu Deus, quem foi que mutilou? Uma mutilação mesmo, arrancaram, não cortaram, arrancaram. E saiu a casca dela assim. Eu não sei quanto tempo faz isso. Essa semana, eu coloquei na minha página social, porque aquilo é tão lindo. A gente está nascendo a folha e tem uma flor, onde tem aquela cicatriz. A capacidade, né, daquela árvore de se recompor, de se refazer e dar uma flor. Se a gente não tiver sensibilidade para observar isso, quanto mais o sinal do céu. Então não vai ter. Enquanto a gente não perceber o passarinho, a árvore, o calor, o frio, todas essas delicadezas da natureza. Né? E aqui na Flórida é fácil ainda, porque tem tanta beleza, um céu azul. E a gente quer que o nosso problema seja resolvido por uma aparição, uma tela, né? Um LED que vai dizer, vá fazer isso, fique. Ainda não dá. E, para a gente quase terminar aqui, Raul Teixeira também vai falar sobre a nossa responsabilidade com relação à imortalidade, mas ele dá essa frase maravilhosa aqui para a gente pensar. A nossa imortalidade nos dá essa garantia de que nós todos sairemos dos corpos pelo fenômeno da morte, do desprendimento, mas nunca sairemos da vida. É uma característica dos seres espirituais, nunca morrer. Então, essa frase dele é muito interessante, porque
porque quando meu pai faleceu, e eu liguei para Marisa e falei, Marisa, meu pai faleceu. Eu falei, meu pai morreu. E ela falou assim para mim, não, ninguém morre, a vida é uma só, a vida continua, né? E a gente tem essa impressão de que a pessoa morreu, acabou. Não, a gente não morre, a gente nunca vai sair, a gente desencarna, mas a gente nunca vai sair da vida. E isso também para a gente pensar, quando dá aquela vontade de desaparecer, e os suicidas têm essa vontade, né, de não viver o que está vivendo, não vai sair da vida, não tem morte, só tem vida. Foi isso que a Marisa falou, não existe morte, só existe vida. Então talvez então, o que eu queria colocar aqui para vocês, que é a proposta, talvez não seja a importância então aqui embaixo a nossa transformação seja maior do que provar a imortalidade. Então, talvez isso que eu queria dizer, que a gente fica discutindo tanto a imortalidade, mas e a nossa caminhada, e a nossa melhora? Então, se a gente acredita ou não acredita, não está mais em foco tão importante. É melhor e mais fácil, e para mim faz muito sentido acreditar. Mas se a gente não acreditar, pelo menos a nossa transformação. E para terminar, eu vou trazer esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre essa questão de sermos perfeitos, né? Ou ficar, a Linda brincou, a gente fica internado aqui no centro e fala, puxa, mas ela está lá o tempo todo e ainda faz isso. Fazemos porque a gente está tentando. E é o que ele fala para a gente, essa nossa tentativa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É esse esforço que conta. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme a vontade. Então, quando a gente tem a vontade, é essa caminhada que a gente vai fazer. Numa sessão espírita também, um espírito fala para o Bezerra, isso é fácil para você falar tudo isso, né? Porque você é espírita. E ele fala, não, eu não deixei de fazer tudo o que eu fazia porque eu me tornei espírita. A diferença é que eu já não fico mais naquele processo, eu tento me melhorar. Então é isso, é que a gente possa pegar essa imortalidade simplesmente como uma alavanca para que a gente tenha essa esperança de dias melhores, de vidas melhores, de oportunidades melhores. Mas o principal é a gente transformar aqui, não para o outro, não porque tem que, não porque fala, porque é religião, porque não, mas porque o convite que é feito é que a gente se melhore, para que a gente tenha resultados melhores, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente faça essa individualização no mundo espiritual de uma forma mais consciente. A gente não ande por aí achando que está tudo assim, ou que as injustiças do mundo não tem ninguém olhando, ou não existe nenhuma a injustiça perante, né? Por que uns sofrem, outros não? Por que disso? Tem muita coisa para a gente pensar, mas seja por cansaço, ou seja por convicção, que a gente trabalhe nessa nossa transformação por nós mesmos, principalmente. E é óbvio, quando a gente faz a nossa transformação, quem está do nosso lado vê e muda sem a gente perceber. É a melhor forma de tentar alguém mudar, fazer alguém mudar. Se você muda primeiro, muitas vezes o outro que está do lado também muda, porque não vê mais em você algumas atitudes que você tinha antes, eu tenho certeza disso. Então que a gente possa ter essa força e esse apoio dos amigos espirituais que não nos deixam, para que a gente continue nessa transformação, porque no final é sempre essa linda borboleta.